O Velho Oeste, uma terra sem lei, onde a justiça é feita com balas e a sobrevivência é uma questão de sorte. Em 1967, pistoleiros partiram para o Velho Oeste. Sua história, a dos lendários. 7 pistoleiros tornou-se uma lenda, um testemunho de coragem e irmandade. Mas o que aconteceu com as pessoas que deram vida a esses personagens é tudo menos comum. Vamos analisar mais de perto as carreiras ilustres e os altos e baixos comoventes desses ícones de Hollywood. Eli Wallach como Calvara. Eli Wallach deu vida ao personagem Calvara nas telas. Antes de sua estreia no cinema, Wallach estudou na oficina dramática com Erwin Piscator. Mais tarde, tornou-se membro fundador do Actors Studio, onde Lee Strasberg aprimorou ainda mais suas habilidades de atuação. Lá ele explorou o método de atuação com Marlon Brando Montgomery Clift e sua futura esposa, Anne Jackson. Curiosamente, Marilyn Monroe, uma atriz iniciante no Actors Studio, foi quem primeiro se tornou amiga de Wallach. Ela até insistiu em assistir a uma peça inteira interpretada por ele nos bastidores, ansiosa para testemunhar a técnica do veterano. No set de filmagem, ela também conheceu a esposa de Wallach, Anne, e a amizade entre elas floresceu. Monroe chegou a cuidar dos filhos deles, ocasionalmente. A carreira cinematográfica de Wallach começou com um papel controverso no filme Baby Doll de Elia Kazan, em 1956. O filme foi controverso por seus temas sexuais, embora o diretor Kazan tenha garantido que Wallach não seduzisse de fato a coestrela Carol Baker. Em vez disso, as cenas entre eles se concentraram em criar uma tensão não resolvida. Última aparição de Wallach nas telas foi no curta-metragem The Train 2015. No filme, ele interpreta um sobrevivente do Holocausto que transmite uma mensagem poderosa a um jovem egoísta. A vida pode mudar num piscar de olhos. O curta-metragem foi lançado em 2015, após ter sido filmado no início de 2014. Curiosamente, de 1984 a 1997, Wallach chegou a dublar comerciais de caminhonetes da Toyota. Wallach e sua frequente parceira de cena, a atriz Anne Jackson, foram casados por 66 anos até a morte dele em 2014. Eles tiveram 3 filhos, Peter, Catherine e Roberta. Infelizmente, um AVC ocorrido alguns anos antes, em 2005, deixou Wallach com a perda da visão em um dos olhos. Eli Wallach faleceu pacificamente aos 98 anos, em 2014. Steve McQueen, como Vin Tanner. Vin, um personagem fundamental em Os 7 Magníficos, é o braço direito de Chris e possui impressionantes habilidades de rastreamento e tiro de precisão. Em 1952, graças ao GI, Bill McQueen iniciou sua carreira de ator em Nova York. Ele aprimorou seu talento no Neighborhood Playhouse de Sanford Meisner e no HB Studio sob a tutela de Uta Hagen. Sua primeira fala no palco foi em 1952, uma breve frase em Yiddish que significa "Tudo está perdido" em uma peça produzida por Molly Picon. Stella Adler também foi sua mentora durante esse período no qual ele conheceu Gia Scala. Após o início de sua carreira, McQueen assumiu uma variedade de papéis. Em 1971, estrelou o drama automobilístico Le Mans, que recebeu críticas mistas. Em seguida veio Junior Bonner. 1972, a história de um peão de rodeio veterano. Ele se reuniu com o diretor Sam Peckinpah em The Getaway, onde conheceu sua futura esposa, Ally McGraw McQueen. Então entregou uma atuação fisicamente desafiadora como prisioneiro na Ilha do Diabo em Papillon 1973, ao lado de Dustin Hoffman, ambos. Os últimos filmes de McQueen, lançados em 1980, foram inspirados em eventos reais. Tom Horn é uma aventura no estilo faroeste, enquanto The Hunter é uma história moderna sobre um caçador de recompensas. Infelizmente, McQueen faleceu em 1980 aos 50 anos. Apesar dos alertas médicos,
Ele viajou para o México para se submeter a uma cirurgia para remover um tumor abdominal. A cirurgia realizada sob um nome falso foi demais para o seu coração, e ele morreu de ataque cardíaco. Pouco depois, o jornal El Paso Times noticiou que ele faleceu tranquilamente enquanto dormia. Charles Bronson, no papel de Bernardo O'Reilly, juntou-se à luta por justiça no filme de 1960, Os Sete Magníficos, interpretando um dos sete pistoleiros. Após a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou em empregos temporários, até ser contratado como cenógrafo por uma companhia de teatro na Filadélfia. Isso o levou à atuação, começando com pequenos papéis. Ele chegou a dividir um apartamento com outro aspirante a ator Jack Klugman, que estava aprimorando suas habilidades de atuação no Pasadena Playhouse. Bronson conseguiu seu primeiro papel principal na televisão em 1960 na série Man with a Camera da ABC, interpretando Mike Kovac, um fotógrafo freelancer de crimes na cidade de Nova York. A série teve 2 temporadas. Ele continuou a assumir papéis principais, incluindo em When Hell Broke Loose, no final da década de 1960. Curiosamente, ele também deu vida ao personagem Butch Cassidy, em um episódio de 1958 de Tales of Wells Fargo. O último grande papel de Bronson no cinema foi em 1994, em Desejo de Matar. 5 A Face da Morte. As críticas não foram muito positivas, com muitos considerando o filme repetitivo, e o próprio Bronson parecia ter se cansado do personagem. No entanto, ele fez uma transição tranquila para a televisão, interpretando a figura paterna Paul Fine, em uma trilogia sobre uma família de policiais de 1995 a 1999. Infelizmente, a saúde de Bronson piorou nos últimos anos, e após uma cirurgia de substituição do quadril, em 1998, ele decidiu se aposentar da atuação. Ele faleceu em 2003, aos 81 anos. Embora a pneumonia e doença de Alzheimer tenham sido mencionadas, a causa oficial de sua morte foi insuficiência respiratória, câncer de pulmão metastático, doença pulmonar obstrutiva, crônica e cardiomiopatia congestiva. Horst Buchholz como Chico. Após retornar à Alemanha para filmar Navio dos Mortos, 1959, Buchholz rumou para Hollywood, onde interpretou um jovem pistoleiro em Os Sete Magníficos, 1960. Este faroeste americano foi uma refilmagem do clássico Os Sete Samurais, 1954, de Akira Kurosawa. Buchholz assumiu o papel originalmente interpretado por Toshiro Mifune, na versão japonesa. Antes de Hollywood, Buchholz havia adquirido experiência dublando filmes estrangeiros, assumindo pequenos papéis não creditados em filmes como Warun 1951 e Adventure in Berlin 1952. Mais tarde, ele assumiu papéis maiores em filmes como Marianne of My Youth 1954, Sky Without Stars 1955 e Regine 1956. O filme Os Sete Magníficos foi um sucesso imediato, e Buchholz continuou a aparecer em diversas produções de Hollywood filmadas em locações externas. Ele atuou no drama romântico Funny 1961, com Leslie Caron e Maurice Chevalier, e na comédia de Billy Wilder 123, 1961, com James Cagney. Apesar de sua popularidade com o público americano, a carreira de Buchholz tomou um rumo inesperado. Sua agenda lotada o impediu de interpretar papéis icônicos como Tony em Amor Sublime, Amor, 1961, e o xerife Ali em Lawrence, da Arábia, 1962, que acabou ficando com Omar Sharif. Em 1958, Buchholz casou-se com a atriz francesa Myriam Bru. Eles tiveram um filho, Christopher, que mais tarde se tornou ator, e uma filha, Beatrice. Apesar de um casamento estável, Buchholz preferia Berlim, sua cidade amada,
enquanto Miriam encontrou sucesso em Paris. Infelizmente, Buchholz faleceu repentinamente aos 69 anos em 2003. Ele morreu de pneumonia após uma cirurgia para corrigir uma fratura no quadril. Robert Vaughn como Lee. Robert Vaughan, que interpreta o veterano problemático Lee, foi incentivado por sua mãe a seguir a carreira de ator desde jovem. Ela chegou a ensaiá-lo para o famoso monólogo Ter ou Não Ter de Hamlet, quando ele tinha apenas 5 anos. Seu apoio também o ajudou a conseguir papéis em programas de rádio na região de Chicago. Ele estreou no rádio como Billy no popular programa de Jack Armstrong All-American Boy. A carreira de Vaughan na televisão começou em 21 de novembro de 1955, em um episódio da série Médica Medic. Este foi o primeiro de mais de 200 papéis na televisão que ele interpretaria ao longo de sua carreira, que durou até meados dos anos 2000. Em 1956, ele fez sua estreia como ator convidado no clássico filme de faroeste Gunsmoke, e retornou um ano depois para contracenar com a atriz Barbara Eden Vaughan. Casou-se com a atriz Linda Staab em 1974. Eles chegaram a aparecer juntos em um episódio de The Protectors em 1973. O casal adotou 2 crianças e se estabeleceu em Ridgefield, Connecticut. A atriz Joyce Jameson também teve um papel importante na vida de Vaughn no final da década de 1960. Ela chegou a fazer uma participação especial com ele em um episódio de UNCLE. Durante anos, circularam rumores de que Vaughn era o pai biológico do diretor britânico Matthew Vaughn. No entanto, isso nunca foi confirmado. Infelizmente. Robert Vaughn faleceu em um centro de cuidados paliativos em Danbury, Connecticut, em novembro de 2016. Ele lutava contra a leucemia. Havia 1 ano e morreu apenas 11 dias antes de completar 84 anos. Natividade Vazio é uma aldeã. Embora o papel mais famoso de Natividade Vazio tenha sido provavelmente o de Miguel, um morador da cidade no clássico faroeste de 1960. Os Sete Magníficos. Sua carreira foi muito além disso. Sua trajetória como ator começou na televisão em 1950, com um episódio de O Cavaleiro Solitário. Ele demonstrou sua versatilidade ao longo de toda a sua carreira. Ele estrelou o filme noir de 1953, The Hitchhiker, dirigido por Ida Lupino. Chegou a ter um papel coadjuvante como um jardineiro chamado Frank Smith, pronunciado Frank, pelos personagens na comédia Father Knows. Esta televisão tornou-se seu principal palco, embora também tenha aparecido ocasionalmente em filmes. Em 1988, ele interpretou o papel de Onofre, um homem com um braço só no filme A Guerra dos Feijões, The Milagro Beanfield War, de Robert Redford. Ele era membro de um grupo apelidado de Brigada Senil. Vazio era um amigo próximo de George Reeves Astro de As Aventuras do Superman, Adventures of Superman. Eles se conheceram no Pasadena Community College e Vazio, conhecido pelo apelido de Naughty, costumava entreter Reeves cantando e tocando violão. Reeves, que aprendia rápido muitas vezes, se juntava a ele para tocar e cantar músicas mexicanas. Curiosamente, o personagem de Vazio foi até interpretado pelo ator Diego Fuentes em algumas cenas do filme Hollywoodland, de 2006, que explorou a vida e a morte de George Reeves. Brad Dexter interpreta Harry Luck. Após servir na Segunda Guerra Mundial, Brad Dexter, então conhecido como Barry Mitchell, conseguiu um papel no faroeste de Roy Rogers, Eldorado, em 1946. Ele também usou o nome em Sinbad, o marinheiro, em 1947. Em 1949, estreou na Broadway em Magnolia Alley. Em 1950, Dexter abandonou sua antiga identidade, adotando o nome Brad Dexter para interpretar o detetive vilão em The Asphalt Jungle.
Ele continuou a construir sua carreira de ator com papéis em filmes como 14 Hours 1951. Seu grande sucesso veio como o vilão em The Las Vegas Story, 1951, da RKO, contracenando com Victor Mature e Jane Russell. A RKO gostou do seu trabalho e ofereceu-lhe um papel vilão semelhante em Macau 1952, novamente com Russell chegando, mesmo a contratá-lo. Dexter adentrou o território histórico em 1963, interpretando o juiz da Suprema Corte da Califórnia, David S. Terry, em um episódio da série antológica Death Valley Days. O episódio explorou a rivalidade entre Terry e o senador americano anti-escravagista David C. Broderick, que morreu após um duelo com Terry em 1859. Um ato heróico em 1964 deu origem a uma amizade especial durante as filmagens de None But the Brave, 1965. Dexter salvou o cantor Frank Sinatra de um afogamento no Havaí em gratidão por sua bravura. Sinatra nomeou Dexter vice-presidente da Sinatra Enterprises. A vida amorosa de Dexter foi tumultuada. Ele teve um breve casamento com a cantora Peggy Lee em 1953. Em 1971, casou-se com a rica herdeira, Mary Bogdanovich, com quem permaneceu até a morte dela em 1994. Naquele mesmo ano, Dexter casou-se com June Dare, com quem permaneceu casado até sua morte. Brad Dexter faleceu tragicamente de enfisema em 2002 aos 85 anos. James Coburn, como Britt. James Coburn deu vida às suas habilidades de arremesso de facas no filme, interpretando Britt. Sua carreira de ator começou em 1953 na televisão, com o programa infantil Four Star Playhouse. Curiosamente, ele foi escalado para um comercial da Razor ao raspar sua barba. De 11 dias em tempo recorde, chegando a brincar que tinha mais dentes do que todos os outros candidatos. Coburn estreou no cinema em 1959, contracenando com Pernell Roberts no faroeste Ride Lonesome, e logo depois em outro, faroeste Face of a Fugitive. Em seguida, teve um papel de destaque no filme de guerra Hell is for Heroes, 1962, com Steve McQueen. Essa colaboração continuou em outro filme de guerra, The Great Escape, 1963, dirigido por John Sturges. Coburn também narrou Kings of the Sun, 1963, para a mesma produtora. Ele demonstrou sua versatilidade interpretando o vilão em Charada, 1963, ao lado de Cary Grant e Audrey Hepburn. Em seguida, assumiu um papel cômico, o de um oficial da Marinha em A Americanização de Emily, substituindo James Garner. O papel lhe rendeu um contrato de 7 anos com a 20th Century Fox. Coburn foi casado 2 vezes. Seu primeiro casamento com Beverly Kelly em 1959 durou 20 anos e gerou 2 filhos. Em 1993, ele se casou com a atriz Paula Murad Coburn e juntos fundaram a Fundação James e Paula Coburn. Infelizmente, James Coburn faleceu de um ataque cardíaco em 2002 aos 74 anos. Sua esposa Paula também faleceu menos de 2 anos depois, vítima de câncer em 2004. Interpretado por Vladimir Sokolov, no papel do velho, após se formar. Vladimir Sokolov assumiu um papel de prestígio como ator e assistente de direção no Teatro de Arte de Moscou. Na mesma década, mudou-se para o Teatro Komerny. No início dos anos 1920, fez uma turnê pela Alemanha com sua trupe. Essa viagem o levou a um encontro com o influente diretor Max Reinhardt, que persuadiu Sokolov a ficar em Berlim. Lá, Sokolov alcançou sucesso em produções teatrais e iniciou sua carreira cinematográfica com filmes alemães e austríacos como O Amor de Jeanne em 1927 e O Navio das Almas Perdidas.
1929. No entanto, a ascensão do nazismo forçou Sokolov, que era judeu, a fugir da Europa. Ele encontrou refúgio em Paris em 1932, onde continuou atuando no teatro e no cinema. Em 1932, 937 emigrou para os Estados Unidos. Apesar do seu inglês limitado ao chegar, o talento de Sokolov se destacou. Ele interpretou o papel principal na produção de Orson Welles de A Morte de Danton, baseada na peça de Georg Büchner. Nesse mesmo ano, alcançou o sucesso em Hollywood, interpretando o pintor Paul Cézanne no filme em inglês A Vida de Émile Zola, de 1937 a 1950. Sokolov atuou na Broadway em diversas produções. Ele também fez uma transição fácil para os filmes americanos, interpretando personagens de diversas etnias. Ele próprio estima ter interpretado personagens de mais de 35 nacionalidades, incluindo filipino-francês, grego, árabe, romeno e chinês. Os últimos papéis de Sokolov no cinema foram com Yul Brynner em Escape from Zerane e Taras Bulba, ambos lançados póstumamente. Vladimir Sokolov, um ator versátil com uma longa e impressionante carreira, morreu de um derrame em Hollywood, Califórnia, em 1962. Pepe Hearn, como Tomás. Pepe Hearn, o ator que interpreta Tomás, nasceu em Nova Jersey, em 1927, filho de imigrantes espanhóis. Sua família era originária das Ilhas Canárias. Ele começou sua carreira de ator aos 21 anos com um papel no filme O Guarda-Costas Bodyguard, de 1948, e continuou trabalhando de forma constante por quase 4 décadas. O diretor William Massider deu a Hearn 2 de seus papéis mais importantes no cinema. Na década de 1950, Borderline. Borderline em 1950 e Make Haste to Live. Make Haste to Live, em 1954. Embora Tomás possa ter sido um dos últimos papéis de Hearn no cinema, ele encontrou papéis mais consistentes na televisão. Participou como ator, convidado em diversas séries ao longo dos anos, incluindo The Rifleman, The Fugitive I Spy, The High Chaparral Bonanza, The Streets of San Francisco Low Grant, The Bionic Woman e até mesmo Charlie's Angels. Sua carreira na televisão se estendeu até a década de 1980, com papéis em séries como Murder, She Wrote e Hill Street Blues. Infelizmente, Pepe Hearn faleceu em Los Angeles, Califórnia, em 2009,